Graça e paz, amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Estamos, amados, numa série de mensagens cujo tema é Eu Desisto. E essa mensagem de hoje nós vamos fazê-la em duas etapas. Uma hoje, a outra domingo que vem, se Deus assim nos permitir. É um tema mais amplo, que é desista de morrer para as coisas erradas. Desista de morrer para as coisas erradas. Eu quero convidá-lo a abrir sua Bíblia em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 34. Marcos 8, versículo 34. Marcos 8, verso 34. Encontraram aí, amém? Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Mais uma vez. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Amém. Nosso Deus, nosso Pai, nós somos gratos ao Senhor por essa palavra que nos desafia, Deus, a viver uma vida não centrada em nós mesmos, mas centrada no Senhor, na Tua palavra, na Tua vontade, no Teu propósito, Deus. Nos ajude a entender isso da maneira mais correta, para que possamos experimentar a vida abundante, a vida de alegria que Tu planejaste e preparaste para nós, ó Pai. Nos ajude, ó Deus, a ter uma boa compreensão do texto sagrado, para que possamos aplicar na nossa caminhada cristã. É a nossa oração, pedindo discernimento do Teu Espírito Santo, entendimento, iluminação e um coração sensível e obediente à Tua voz. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém e amém. Marcos 8, 34. Um texto que nós temos necessidade de compreendermos bem. Porque nós estamos na vida moderna, no mundo moderno, diante de dois grandes extremos. Então, para traçarmos bem a nossa caminhada cristã, precisamos compreender isso. Nós estamos vivendo, amados, um extremo chamado hedonismo. O hedonismo é uma crença, é uma filosofia de vida, onde as pessoas buscam exageradamente o prazer. É a busca pela satisfação da carne, é a busca pela satisfação do eu. Então, hedonismo é uma busca incessante pelo prazer como bem supremo. O hedonismo é uma busca excessiva pelo prazer como modo de vida ou como estilo de vida. É uma filosofia, uma doutrina onde a vida é caracterizada por essa busca como propósito maior da vida e da existência, a busca pelo prazer. Isso é um extremo
na vida de muita gente, principalmente de pessoas que não conhecem a Deus, mas pode ser que alguém que diz conhecer a palavra de Deus e queira viver uma realidade tão cruel como essa. Mas por outro lado, nós temos um outro extremo, que muitos cristãos querem tratar em forma de piedade ou de vida piedosa, mas que na verdade é uma má formação também do caráter ou da personalidade, que é a anedonia. A anedonia é o oposto da hedonia ou do hedonismo. A anedonia é a anulação completa do prazer. A anedonia é a anulação da satisfação, da incapacidade de sentir prazer ou de imaginar que sentir prazer, ter uma vida de alegria, uma vida abundante, pudesse ser algo até pecaminoso. Mas como cristãos, devemos buscar o equilíbrio entre esses extremos, e para isso precisamos entender bem o que a Bíblia diz em Marcos 8:34. Fato é, irmãos, que muitos cristãos têm vivido vidas infelizes. Não tem como negar. As lutas, as provações, os problemas da vida têm tornado a vida de muitas pessoas infelizes, insatisfeitas, cansadas, frustradas, quase sempre ressentidos. E parece que as forças vão se esgotando, vão lentamente, morrendo lentamente, esfriando o seu amor para com Deus e para com as coisas desta vida, e perguntando: o que será que deu errado na minha vida cristã, na minha fé? O que há de errado? As pessoas estão morrendo para as coisas ou pelas coisas erradas. E de certa forma, morrer para as coisas erradas ou pelas coisas erradas significa privar-se das dádivas, dos prazeres concedidos pelo próprio Deus, que nutrem nossa vida e faz a gente sentir satisfação e alegria. É lógico que a nossa satisfação maior é o Senhor. Não há alegria e não há satisfação maior do que o nosso Deus. Aliás, já cantávamos isso há 20, 30 anos atrás. Satisfação é ter a Cristo. Não há maior ou melhor prazer já visto. Mas quando se tem Cristo, também encontramos alegria e prazer naquelas coisas que não são pecaminosas, mas que Deus nos preparou para que nós usufruíssemos de cada uma delas. Morremos para coisas erradas quando deixamos de lado ou desvalorizamos atividades que fazem a nossa alma sentir viva, feliz. Não podemos esconder e nem negar as nossas emoções, nossos sentimentos. Atividades em nome de negar essas atividades em nome de uma compreensão errada do negar a si mesmo. Atividades como ouvir uma boa música, escrever uma poesia, um livro, sei lá, alguma coisa interessante, admirar as artes, ou ser, quem sabe, um próprio artista, astronomia, contemplar o espaço, atividades ao ar livre, práticas de esporte, que muita gente tem, muitas vezes até como pecaminoso, atitudes como esta. E às vezes as pessoas perdem o prazer e a alegria. É lógico que tudo aquilo que ocupar lugar central acaba se tornando pecaminoso para nós. Me lembro quando eu era criança e minha mãe da Assembleia de Deus, e ela dizia assim: olha, filho, jogar futebol não é pecado,
Mas jogar futebol na hora da escola dominical é pecado. Você está fazendo a escolha errada. Olha, passear na casa da sua tia. Ela falava com a gente, gostava de ir na casa de uma tia que morava num bairro mais distante. Olha, se você for na casa da sua tia, passear, que você não perca o culto da noite por causa desse passeio. Algumas coisas assim que dita muitas vezes a grosso modo, mas que faz a gente entender até que ponto nós estamos escolhendo as nossas alegrias, os nossos prazeres, e até que ponto nós vamos criar algum tipo de sentimento de culpa por algumas coisas que fazemos ou por algumas coisas que deixamos de fazer na nossa caminhada cristã. Nós morremos para coisas erradas quando nós ignoramos relacionamentos importantes, uma boa amizade, um bom bate-papo, gastar tempo, como diz algum ditado, né? Jogando conversa fora, e ter o prazer. Como é bom quando a gente tem alguma pessoa que a gente tem o prazer de estar com essa pessoa e gastar algum tempo conversando, tomando um café, né? Como é gostoso parar esse tempo, para essa prática. Morremos para as coisas erradas quando começamos a cuidar dos outros e deixamos de cuidar de nós mesmos. Tem gente que, achando que está fazendo um negar a si mesmo, que chega a ponto de anular a si mesmo em detrimento, cuidar dos outros em detrimento de si mesmo, muitas vezes. E quando deixamos de exprimir honestamente as nossas preferências, nossas vontades, sempre abrindo mão em favor dos outros, também algumas vezes estamos morrendo para nós mesmos. Morrer para nós mesmos, ou morrer, melhor dizendo, morrer para as coisas erradas, reflete alguma falta de respeito próprio, falha em reconhecer a nossa dignidade pessoal como seres humanos criados à imagem do próprio Deus. E essa interpretação errada do negar a si mesmo pode nos levar com muita facilidade a uma distorção do que é entregar a vida ao Senhor Jesus, aos cuidados do Senhor Jesus. Eu já vi algumas pessoas dando testemunho, que para mim muitas vezes foi mais testemunho do que testemunho. Porque a pessoa vem à frente, faz uso do microfone, né, vem contar como era a sua vida pregressa. E a pessoa conta com entusiasmo. Porque quando eu não era crente, eu fazia isso, eu fazia aquilo outro, eu aprontava, eu dava pirueta no ar, eu fazia uma série de coisas. Mas agora eu aceitei Jesus. Morri. De certa forma a gente morre para o mundo, mas a gente não morre para a alegria. Aliás, há uma recomendação bíblica: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. A alegria é uma marca registrada do cristão. Eu falei na quarta-feira aqui que o povo de Deus é o povo mais feliz da terra, mas não descobriu isso ainda. Pelo contrário, os ímpios acham que encontram felicidade nos prazeres da carne, nas coisas deste mundo, que não agrada, não agrada a Deus, e acaba trazendo destruição de suas próprias vidas. Mas nós que encontramos a verdade, ou que fomos alcançados pela graça, muitas vezes perdemos a capacidade de nos alegrarmos no Senhor e tudo quanto Ele proporcionou ou proporciona para nós. Quando não entendemos plenamente o sentido de morrer para as coisas erradas e morrer para as coisas certas, entramos em contradição com o mandamento que diz que devemos amar ao próximo
como nós amamos a nós mesmos. Então é evidente, amados, que se nós amarmos menos a nós mesmos, como conseguiremos amar mais ao próximo? A medida do amor que eu devo dar ao meu próximo é exatamente a medida do amor com que eu me amo. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Você não pode amar mais. Ninguém pode dar mais do que aquilo que tem. Se você não tem amor a si mesmo, você não pode dar mais desse amor para outra pessoa. Então entramos em contradição, e o amor ao próximo, em vez de ser algo prazeroso, na medida desse amor que temos por nós mesmos, o amor ao próximo então passa a ser algo pesado, penoso, difícil, muito pesado para carregarmos. Então, tentando entender um pouco o texto que nós lemos de Marcos 8:34, poderíamos dizer nesta noite, então, amados, que entender ou negar a si mesmo como anulação do eu, do nosso eu, seria negar a nossa própria existência e nos tornarmos alienados em relação à vida neste mundo. Foi o que os monges tentaram fazer no passado. Achavam que para fugir do prazer, e o prazer era pecaminoso, então resolveram criar mosteiros longe da sociedade e não conviver mais com as pessoas, porque qualquer tentativa de buscar ou de sentir o prazer seria algo terrivelmente pecaminoso, e por isso se isolaram da comunidade, se isolaram do povo, os monges ao criar os seus mosteiros. E muitos cristãos, seguindo esse exemplo, se tornaram eremitas, vivendo afastados da comunidade, do relacionamento com as pessoas. Amados, eu quero dizer com toda segurança nesta noite que Deus não é contra o prazer. Mais do que isso, Deus não é um desmancha-prazer. Pelo contrário, por tudo que lemos e entendemos na palavra de Deus, Deus sente prazer em nós, por aquilo que o Filho, o seu Filho amado, fez por nós. Portanto, quando estamos no Filho, somos objetos do prazer de Deus. E a nossa maior alegria, o nosso maior prazer, então, deve estar nele. O teólogo e pastor renomado, John Piper, diz que Deus é mais glorificado quando nós mais nos alegramos nele, como a nossa fonte principal da alegria e do prazer. O grande problema não está no prazer. O grande problema está de fazer o prazer a razão de ser em si, de fazer do prazer um fim em si mesmo. É o que acontece com as mulheres quando decidem seguir a ditadura da moda e fica nessa loucura terrível de sempre querer fazer algo mais, simplesmente porque todo mundo está fazendo, então eu tenho que fazer também. Acontece com os homens, fazer exercícios físicos, a prática de exercícios físicos é saudável, mas muitas vezes as pessoas ficam obcecadas pela prática de exercícios. Fazer um regime de vez em quando é bom, mas tem gente que fica obcecado por esse negócio. Não sei se você está entendendo o que eu quero dizer, aonde queremos chegar nessa noite com essa reflexão.
O grande problema do prazer não é o prazer em si, mas é fazer desse prazer a razão de ser da nossa existência. É tirar Deus do centro. Tirar Deus do centro em busca dessa tão sonhada felicidade. É o que nós chamamos o problema da busca do prazer ou da felicidade a qualquer preço. O problema é abrir mão dos princípios, abrir mão da palavra de Deus, em nome dessa tal felicidade. Podemos experimentar uma vida feliz, podemos experimentar um prazer em tudo que nós temos. Tudo foi criado por Deus, para a nossa alegria. Mas quando alguém está fazendo da felicidade, do prazer, um fim em si mesmo, a maior tirania da felicidade é viver correndo atrás da felicidade e descobrir que não se encontra felicidade buscando felicidade. Você só encontra a verdadeira felicidade, satisfação da vida quando se encontra Deus, ou quando você é encontrado por Deus. E aí as coisas ao seu redor passam a ser prazerosas pela presença de Deus. Você não vai precisar mais de uma bebida alcoólica, você não vai precisar mais de um cigarro, você não vai precisar mais de uma droga, de uma boate. Você não vai precisar mais dessas coisas para trazer felicidade para você, porque essas coisas são efêmeras, passageiras e não trazem alegria e felicidade e prazer verdadeiros. Mas nem por isso nós anulamos toda a nossa necessidade ou desejo por ter uma vida de mais prazer, de mais alegria. Muita gente, em nome dessa busca de felicidade, acaba passando por cima dos outros, atropelando as pessoas para satisfazer aos seus desejos e satisfação pessoais. Por isso a frase, talvez uma das frases mais terríveis dessa busca pelo prazer, seja dizer: o importante é ser feliz. É muito complicado é uma frase extremamente perigosa. Porque quando alguém fala ou usa isso como uma premissa para a sua existência, que o importante é ser feliz, é que ela muitas vezes está pensando em felicidade a qualquer preço, correndo o risco de colocar a felicidade como um fim em si mesmo, tirando Deus do centro. E quem busca a felicidade dessa forma se torna insaciável e insatisfeito. Nunca vai alcançar plenamente, plena satisfação. Porque a plena satisfação só alcançamos em Deus, em mais ninguém. Irmãos, negar a si mesmo para seguir a Cristo significa que haverá uma luta interior contra a autonomia do meu eu. É quando eu quero fazer com que o meu eu esteja acima da vontade de Deus. É quando eu não quero que Deus esteja no comando ou no controle da minha vida, da minha existência. Negar a si mesmo em Marcos 8,34 significa que você não pode, se você quer ser discípulo de Jesus, você não pode ser senhor da sua própria vida. Até quando buscamos o prazer, até quando buscamos a alegria, essa busca pelo prazer e pela alegria precisa estar centrado na vontade de Deus. Porque afinal o que nós fazemos nesta vida é viver para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais,
ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus, a Bíblia diz. Então, o negar a si mesmo é uma necessidade de descentralização do nosso eu. Nós não negamos o nosso eu no sentido de anular a nossa existência, mas o nosso eu precisa ser descentralizado para que o governo de Cristo em nós e sobre nós prevaleça e permaneça. Se quisermos de fato sermos discípulos de Cristo Jesus. Tudo que tiver relacionado ao meu eu, a autopromoção, a autocentralização e a autoglorificação, o negar a si mesmo é um convite a abandonar essas coisas. Pedro, quando negou Jesus, disse: eu não o conheço. Mas nós, para sermos discípulos de Jesus, precisamos dizer: eu não me conheço. É importante conhecer a nós mesmos, nossas emoções, nossos sentimentos, conhecer quem somos, conhecer um pouco mais da nossa personalidade, da nossa herança. Mas esse conhecimento não pode ser, ou não pode estar no centro da nossa caminhada, da nossa existência. O grande mal é que quando nós não descentralizamos o nosso eu, numa compreensão exata do que é negar a si mesmo, nós começamos a achar que o mundo gira em torno de nós mesmos, ou que tudo deve cooperar somente para que o meu eu seja engrandecido e exaltado. Talvez seja essa uma das maiores dificuldades, por causa da natureza decaída que herdamos dos nossos primeiros pais. E por isso, as livrarias, as bibliotecas estão abarrotadas de livros de autoajuda. E o propósito principal é a autenticação da autoajuda, é a autenticação do eu, é a exaltação do eu. E o que Jesus pede agora para mim e para você é a negação do nosso eu, no sentido de que ele esteja no centro, no governo, no domínio das nossas vidas. E aí, quando compreendemos errado, achamos que estamos mortos para tudo, no sentido de que não podemos viver uma vida prazerosa, de que literalmente temos que nos esconder, nos anular no sentido de viver, de experimentar o que é melhor. Tem gente tão espiritual que diz: não, vamos anular todo o prazer, porque a nossa vitória, a nossa bênção é no céu. Aí perde o prazer de tomar, por exemplo, um delicioso café. Sentar com os irmãos, como sentamos ontem à noite, por exemplo, tomando um delicioso sorvete após o culto. De parar algum momento para poder sentir prazer pela presença das pessoas. E a vida, comparada à eternidade, é tão curta. Mesmo para quem já tem 60, 70, 80, 90. O que é? 90 anos diante da eternidade. Muito curta, muito passageira. A Bíblia diz que é como uma fumaça, como uma neblina. Ah, se nós pudéssemos desfrutar mais da nossa vida familiar,
da alegria com os nossos familiares, de curtir um pouco mais a vida caseira, o viajar com a família, o estar juntos. Nós estamos tão afadigados com o trabalho que quando paramos, ficamos com um sentimento de culpa porque paramos algum momento para descansar, para viajar, simplesmente para ficar parado em casa, de perna para o ar. Nos sentimos culpados por isso, em nome de uma má interpretação do texto sagrado. Por isso os livros de autoajuda estão aí, cumprindo um papel perverso, alimentando um eu centralizado, quando deveria ser a nossa vida totalmente cristocêntrica, no controle de todas as coisas, Cristo no controle de todas as coisas. Crente não precisa de autoajuda, irmãos. Nós que somos crentes precisamos de ajuda do alto. E nós buscamos com as nossas orações, com a nossa vida de devoção, de entrega, totalmente aos cuidados dele. Submissão é algo desprezível, muitas vezes para a nossa mente egocêntrica. E há um livro famoso de Charles Swindoll, já até trabalhamos com os irmãos algum tempo atrás. Eu, um servo? Você deve estar brincando. A Bíblia diz em Lucas capítulo 14, versículo 33: todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Renunciar a tudo quanto tem não quer dizer que você não vai ser feliz. Aliás, nós encontramos a verdadeira e maior felicidade em Cristo Jesus. Renunciar a tudo quanto tem significa entender que nós não vivemos em torno da nossa glória pessoal, da nossa satisfação pessoal. E quem não está disposto a abrir mão da sua glória pessoal, fracassa no caminho do discipulado, fracassa no entendimento do discipulado. Então, negar a nós mesmos é viver em Cristo e para Cristo, como discípulos do Senhor Jesus, tendo Jesus governando a nossa mente, nossa vontade, nossos desejos. Há um convite, nossos sonhos, há um convite de forma espontânea, volitiva, de que Ele venha e assuma o lugar central da nossa vida, de tudo que hoje pertence a mim, passe a pertencer a Cristo. É abrir mão dos direitos, dos desejos. Quer dizer que você vai lá deliberadamente para fazer isso, mas quando for chamado a fazer isso, que você esteja pronto. Quando você for convocado para abrir mão de alguma situação, quando você for convocado para se alegrar, inclusive nas circunstâncias mais adversas, porque a alegria independe da circunstância. É o que o profeta Abacuque diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que a oliveira minta, ainda que falte gado no curral, todavia eu me alegrarei e me exultarei no Deus da minha salvação. Amados, o negar a si mesmo de Marcos 8,34 está em oposição ao culto do eu, que é da cultura pós-moderna. Jesus nos chama
nos mostra, ao nos chamar à autorrenúncia, que na busca pelo prazer e pela felicidade não podemos agir como os ímpios agem, de vivermos só em função dos prazeres e vivermos de forma independente. Uma vida autocentrada é uma vida destrutiva. E esse culto do eu é fruto da nossa própria natureza decaída, pecaminosa. Nascemos assim. J.C. Ryle, comentarista, disse que nunca devemos explicar qualquer texto das Escrituras de tal maneira que ele venha contradizer outro texto. Nesse caso, então, podemos afirmar que o negar a si mesmo não pode ser um fardo pesado demais para nós, porque senão estaríamos entrando em contradição com o próprio Cristo, que diz que o seu fardo é leve e o seu jugo é suave. Se o renunciar, se o abrir mão está sendo pesado demais para você, talvez não é o problema do renunciar em si. Talvez seja que você esteja morrendo para as coisas erradas. E aí nós temos um conceito equivocado do que é ser um bom cristão. Nessa caminhada de entender o que é morrer de fato para as coisas erradas. E os conceitos que nos são passados na caminhada cristã, muitas vezes, nos fazem morrer para as coisas erradas. Depois de termos uma compreensão melhor de Marcos 8:34, seria interessante entendermos esse conceito ou conceitos equivocados do que seja ser um bom cristão. No início da nossa caminhada cristã, nós aprendemos que ser um bom cristão, ou um bom cristão é conhecido por determinadas qualidades, que na verdade foram moldadas e encorajadas pela subcultura cristã, e não necessariamente nas Escrituras Sagradas. Todos nós queremos ser bons e amorosos a qualquer preço, quando nos são incutidas algumas coisas que disseram para nós, por exemplo, que não poderíamos viver ou agir de outro modo que não fosse da forma que foi dito a nós. Então, erroneamente, na minha visão, nós fomos ensinados que para ser cristãos amorosos, para sermos cristãos bons, precisaríamos sempre dizer sim para as pessoas, nunca dizer não. Achamos que para sermos cristãos amorosos, bem-sucedidos, bons cristãos, deveríamos ter uma agenda social ou um calendário social ativo. Deveríamos nos envolver em determinadas obras, em determinadas atividades, sem reclamar. Deveríamos entrar num ativismo total de fazer acontecer, como se as coisas não acontecessem sem nós. E por fim, pôr a necessidade dos outros antes das nossas. O que seria para o cristão, amados, nunca dizer não? Onde é que está escrito que nós, como cristãos, deveríamos nunca dizer não às pessoas? Na verdade, eu penso que não compreendemos muito bem o princípio poderoso dos limites estabelecidos pelo próprio Deus como uma dádiva dele. Nós não entendemos exatamente a noção de limites. E acabamos entrando numa roda gigante de vida em que nós não dizemos não às pessoas e começamos a
matar a nós mesmos em função de não dizer não. Porque achamos que ser bom cristão é nunca dizer não em nenhum momento da nossa caminhada. Deus põe limites, irmãos, ao redor de todo ser vivo, inclusive dos seres humanos. Nós não fomos criados como uma máquina que vive 24 horas por dia, 7 dias na semana, 30 dias no mês, 365 dias por ano, sem parar. Nós não fomos criados por esse propósito. Desde os tempos do povo de Deus até a terra, Deus dava a ela o descanso sabático. A cada 7 anos a terra tinha que descansar. Quanto mais a nós, seres humanos, nosso corpo, nossa mente precisa descansar. O descanso foi Deus quem criou. A palavra sábado significa descanso. Descansar é um mandamento moral de Deus. Já foi um mandamento cerimonial e foi abolido. Mas o mandamento moral de descansar ainda prevalece. Quando não paramos para descansar, quando não dizemos não, quando não estabelecemos os limites, estamos pecando contra o mandamento do Senhor. Um dia deve ser tirado para o nosso descanso e para o nosso deleite na presença de Deus. Nós temos muitas coisas que nos limitam. A nossa própria idade, nossa personalidade, às vezes o casamento, os filhos, os dons, o estudo, a família, a origem, a condição econômica. Muitas coisas nos limitam a muitas coisas. Mas nós ficamos pensando que se uma necessidade cruzar ao nosso caminho, então porque era vontade de Deus que a gente fosse resolver ou suprir aquela necessidade, nós achamos que isso é a coisa certa para fazer. E nos sentimos culpados se não agirmos da forma que nós imaginamos. Se eu não fizer, ninguém fará. Eu sou o herói. Eu que tenho que resolver. Precisamos entender isso, irmãos. Eu quero dizer, amado, que com todo amor e respeito a você, que a responsabilidade de dizer não é sua. É você que tem a responsabilidade de dizer não. A Bíblia diz em Mateus capítulo 5, versículo 37, seja, porém, o teu sim, sim, e o teu não, não. E o que passar disso é de procedência maligna. É sua responsabilidade o dizer sim e o dizer não com autenticidade. Também não dá para imaginar, irmãos, que ser bom cristão significa ter uma agenda cheia, dizer sim para todos os convites que recebemos. De quantos aniversários, de quantos casamentos, de quantas formaturas, de quantos almoços e jantares, de quantos eventos, até mesmo na igreja, nós temos a obrigação de participar, simplesmente para dizer sim. Quais são as nossas obrigações sociais com a própria igreja, com a família, com o trabalho, que está nos corroendo, que está nos destruindo, que está nos matando. A partir do momento que algo não se tornou mais prazeroso, e você então começa a entrar numa escala sem fim de
reclamação que te leva a uma vida de murmuração. Reclamar não é pecado. O problema é o que eu vou fazer com a reclamação. Quando a reclamação parte para o lado da murmuração, é que nós então começamos a entrar na ladeira abaixo da vida de serviço e do cristianismo que nós decidimos abraçar. E nesse aspecto, então, eu creio que nós mais uma vez interpretamos o texto dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. Então, eu posso trabalhar 25 horas por dia porque ele me fortalece. Isso vai contra o princípio do próprio descanso na palavra de Deus. De fato, acabamos reclamando muito, mas nós fazemos errado. Nós não reclamamos de forma correta. Não reclamamos com a pessoa certa. Nunca admitimos que a nossa vida está sobrecarregada demais, ou quando admitimos perante a pessoa errada. Às vezes lamentamos e evitamos as pessoas com as quais nós estamos aborrecidos. Nós queremos, em nome do politicamente correto, não queremos nos indispor com ninguém. Aí é típico reclamar um terceiro. Alguém tem um problema com o pastor, não reclama com o pastor, reclama com a outra pessoa. Tem um problema com o irmão, não reclama com o irmão, reclama com o outro irmão. Tem um problema com a esposa, vai falar com a outra irmã da igreja, ou com o marido. Ao invés de resolver com ele e falar com ele a sua insatisfação ou com ela, você vai falar com um terceiro. Isso é típico de alguém que está reclamando de que sua carga está pesada, mas está reclamando de forma errada, com a pessoa errada. Então o problema não está no reclamar em si. O problema está na forma como reclamamos. Eu mesmo já cometi o erro e o pecado de achar que alguém não pudesse reclamar. De achar que seria um absurdo alguém reclamar. Que tínhamos que fazer qualquer coisa sem reclamar. Mas na verdade não há embasamento bíblico. A reclamação em si não é pecado. O problema é essa reclamação se tornar murmuração. Aí sim, murmuração é algo terrível. Murmuração é algo abominável, porque de repente eu começo a culpar o próprio Deus. Se eu estou reclamando de uma forma equivocada, estou colocando a culpa em Deus. Dos meus problemas, dos meus fracassos, da minha incapacidade de dizer não, do meu envolvimento com as coisas que eu não deveria me envolver. Murmuração é pecado porque ela é uma reclamação maledicente e depreciatória. Então, alguém disse algum dia para mim, ou talvez para você, ou talvez eu mesmo já tenha dito para você, que ser um bom cristão significa nunca reclamar. Eu quero dizer que isso não é verdade. Eu quero me redimir e dizer que isso não é verdade. Ser um bom cristão significa tomar cuidado para que a minha reclamação não se torne murmuração. Começar a reclamar de uma forma depreciatória, maledicente. E nesse aspecto, então, a murmuração se torna um grande ladrão de alegria. Murmuração é quando eu começo a dizer: Deus, eu não estou satisfeito com o tipo de vida que eu estou vivendo, que eu estou levando. Eu não estou sendo beneficiado.
Eu não estou conseguindo encontrar prazer nessas coisas. Então, murmuração se torna um buraco negro que suga toda a vitalidade do crente, rouba-lhe a alegria e até a gratidão. E se me rouba a gratidão, a ingratidão se torna uma sementeira fértil para o desânimo, para a frieza e para a própria apostasia. Por isso que a murmuração é tida como um dos piores pecados. Não existe pecadinho nem pecadão, mas há pecados que Deus abomina, Deus detesta de maneira específica, a Bíblia diz. E a murmuração é uma delas. Irmãos, as tentativas de administrar tudo, de controlar tudo, acabam nos deixando oprimidos, deprimidos. E muitas vezes queremos sair da situação, mas nos sentimos impotentes para fazer algo a respeito. E aí então, passamos a transferir a nossa frustração para as outras pessoas que convivem com nós. Então o problema não está na reclamação, na forma como fazemos, na forma como atingimos as outras pessoas com a nossa reclamação, ou quando deixamos de fazer reclamação com a pessoa certa e reclamamos com terceiros. Ainda mais duas coisas para finalizar a nossa palavra nessa primeira parte. Uma delas é de morremos para nós mesmos, ou morremos para as coisas erradas, porque foi nos ensinado que tínhamos que fazer acontecer, de que deveríamos trabalhar duro, porque teremos muito tempo para descansar no céu. Então tem que trabalhar duro aqui. De vez em quando pegamos um texto isolado, lá do livro de Hebreus, e diz: não é aqui o nosso descanso. Aí é proibido descansar, é proibido ter prazer, é proibido ter alegria. Tirar tempo para estarmos curtindo, né, o prazer, a felicidade de estar junto com os irmãos e etc. E por causa disso a pessoa fica cansado, ressentido, amargurado e com raiva. Nós dizemos de um modo geral, estava dizendo isso na escola bíblica dominical, que as mulheres de hoje estão à beira de um ataque de nervos, porque assumiram um monte de coisas que não são delas, mas insistem em querer continuar com essas coisas. Não foi assim que Deus planejou, não foi assim que Deus projetou. Mas é assim também na vida de muitos cristãos, independentemente de ser mulheres ou não, vivendo uma vida no limite do estresse. Porque assumiram uma postura de vida onde acham que precisam fazer de tudo para ser aceito por Deus e pelos outros. Nós não cremos em salvação pelas obras, mas tem gente que vive como se a salvação dependesse das obras. Aqui não é um convite à preguiça e nem a abrir mão do que nós fazemos. Aqui é uma palavra de advertência para não fazermos as coisas só por fazermos. Mas quando fizermos, devemos fazer pelo prazer de fazer e pela alegria sincera de que Deus seja glorificado naquilo que nós fazemos. E por fim, morremos para as coisas erradas quando entendemos que ser bom cristão significa colocar as necessidades dos outros antes das nossas. Há muito tempo se criou um acrônimo, JOY, né? Que é alegria, colocando Jesus, o J como Jesus em primeiro lugar,
o O como os outros em segundo lugar e o Y como sendo você em terceiro lugar. Talvez por uma interpretação equivocada de Filipenses 2, 3 e 4, que nos ensina que humildemente deveremos considerar os outros superiores a nós mesmos, cada um cuidar não somente. Algumas pessoas têm entendido errado aqui, está dizendo cuidar não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Filipenses 2, versos 3 e 4. Aí alguém entendeu que tem que cuidar primeiro dos interesses dos outros para depois cuidar dos seus interesses pessoais. É uma leitura equivocada do texto. Filipenses 2, 3 e 4. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. É porque não funciona, irmãos. Uma hora nós vamos cansar. Uma hora nossas forças vão se esgotar. Querer cuidar dos outros sem cuidar de nós mesmos. Uma hora nós não vamos aguentar. Nós não somos de ferro. Somos de carne e osso, cheio de limitações. Aprendi isso diante de uma situação muito delicada. Em 1994, estava prestes a casar. E o nervosismo, a ansiedade pelo dia do casamento me fez ter um ataque de taquicardia após o culto. Eu tinha acabado de pregar. E eu não queria que as pessoas do hospital soubessem que eu era pastor. O que eles iam pensar de mim? Um pastor em crise nervosa, num ataque taquicardíaco. E eu cheguei angustiado, dizendo: eu estou morrendo. E a médica pediu que eu lhe apertasse a mão. Eu quase quebrei a mão da médica. Ela disse: quem está morrendo não tem uma força dessa. E começou conversando, investigando, até descobrir que eu era pastor. Ela disse: o seu problema é esse. Você não admite a sua fraqueza e a sua limitação. Eu tive que baixar a guarda. Ela disse: os pastores são feitos de carne e osso. Os homens são feitos de carne e osso. As mulheres são feitas de carne e osso, com fraquezas e limitações. Nós sofremos porque nós não admitimos o fracasso, nem as nossas limitações. E por isso, morremos para as coisas erradas, onde deveríamos gastar mais força, mais energia, mais prazer, acabamos canalizando para uma coisa que não é o nosso chamado, o nosso convite dado por Deus. Eu quero terminar com uma fala de um homem chamado Henry Nouwen. Ele estava dizendo exatamente sobre esta tensão que existe entre ser ou não ser, fazer ou não fazer. Ele disse: durante muito tempo considerei ter pouca autoestima como um tipo de virtude. Eu fora advertido várias vezes contra o orgulho e a presunção, que passei a considerar algo bom, depreciar a mim mesmo. Mas agora percebo que o verdadeiro pecado é negar o primeiro amor de Deus por mim, ignorar a minha bondade, porque se não aceitar esse primeiro amor e aquela bondade em mim, perco de vista meu verdadeiro eu e embarco em uma busca destrutiva entre as pessoas erradas, nos lugares errados, por aquilo que só pode ser encontrado na casa do meu Pai. Uma teologia bíblica desequilibrada, uma doutrina bíblica desequilibrada, falha
entre essas duas tensões, resultando em todo tipo de confusão, quanto ao morrer para as coisas certas e morrer para as coisas erradas. Nós vamos continuar depois falando sobre isso, mas por hora, o nosso desejo é que Deus nos entenda, nos faça entender o que é que está a mais em nossa vida. Quais são as nossas dificuldades, as nossas limitações. E como o nosso negar a nós mesmos precisa ser compreendido por nós. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer por nos fazer refletir dessa forma na tua palavra, Pai. É uma maneira diferente, talvez, de olhar para o texto bíblico e de olhar até pela criação que tivemos na igreja, pelo discipulado que nos foi feito, tantas coisas que nos foram ensinadas que, de repente, fizeram com que nós fizéssemos escolhas erradas na vida, na caminhada. Mas queremos te pedir que o Senhor nos perdoe por isso, ó Deus, nos restaure numa verdadeira compreensão do que é seguir ao Senhor, servir a Ti sem sentir o fardo pesado, o peso do discipulado, o peso da vida cristã, de ser membro, discípulo na igreja de Cristo. Ó Deus, a Tua palavra diz que o Seu fardo é leve, que o Seu jugo é suave, que não seja pesado nem penoso demais para nós seguirmos e servirmos ao Senhor. Nos ensine a dizer não quando é preciso dizer não. Nos ensine a dizer sim quando é necessário dizer sim. Sobretudo, ó Deus, que Cristo esteja no centro da nossa existência e que o nosso eu não seja governador, que o nosso eu seja governado pela Tua vontade e que nós experimentemos no Senhor o prazer de viver uma vida abundante, feliz e abençoada. Abençoe o Teu povo nesta semana, que essa reflexão possa ficar repercutindo no coração do Teu povo, ó Pai. Nos prepare para novos desafios em Cristo Jesus, nosso Senhor, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém.